E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula de função exponencial. Na aula passada a gente viu basicamente propriedades de função de potência, né? Porque é muito necessário, vocês vão ver ao longo desse vídeo que é necessário vocês entender. Então, quem ainda não entendeu alguma coisinha, volta lá no vídeo anterior, anota as propriedades de potência, deixa anotado num lugar que vocês consigam visualizar rápido assim, enquanto estão fazendo a parte de função, porque vocês vão ver que vocês vão precisar mesmo. Então, o que é uma função exponencial, né? Basicamente é quando a gente tem uma... não deixa de ser uma função, então é quando a gente está falando de relação entre duas coisas, né? E ela é exponencial porque, nesse caso, a variável independente, ela se encontra no expoente. Então, a variável independente, em vez de estar do ladinho, do lado do número, né, como a gente via nas outras funções, ela está no expoente. E a variável independente continua sendo a mesma. Então, assim como a gente viu lá que na função quadrática ela estudava o movimento da parábola, a gente consegue ter um exemplo bem prático na biologia para explicar a função exponencial. Então, na biologia a gente tem uma coisa chamada de mitose, né, que é a reprodução celular. Ou seja, uma célula, então eu vou desenhar aqui, ó, uma célula, ela se divide em duas células exatamente iguais a ela, né? Então eu tenho uma célula se dividindo em duas. E a mitose, ela não para, né? Então eu vou ter essas células aqui se dividindo em duas também. Essa aqui se dividindo em duas. E, de novo, as células novas se dividindo em duas. E isso até essa mitose acabar, né? Então é fácil, isso até a mitose acabar. Então olha só, vamos tentar entender o que acontece em cada fase, né? Vamos pegar essa fase aqui, ó. Aqui a gente tinha uma célula só, certo? Essa célula, ela se reproduziu e dividiu em duas células idênticas. Então nessa linha aqui eu tenho duas células. Nessa linha aqui, ó, eu tinha essas duas células, mas cada uma se dividiu em duas. Então, aqui eu já tenho 4 células. E nessa linha aqui, todas as 4, elas se dividiram em mais duas. Então, daqui eu tenho mais 8 células, né? 2, 4, 6, 8. 8 células. E assim por diante, né? O que a gente pode observar? Vocês estão vendo que... o que aconteceu? No começo tinha uma célula, ela pulou para 2, depois pulou para 4, depois pulou para 8. O que está acontecendo de uma célula, de uma fase para outra, né? Eles chamam de geração. O que acontece de uma geração a outra? Ela não está aumentando em potências de 2? Então, olha só, vocês concordam comigo se eu escrever tudo isso dessa maneira aqui, ó? Vou apagar aqui para conseguir escrever. Porque agora o que nos interessa é só o resultado ali. Então, olha só, vocês concordam comigo que se elas estão aumentando em potências de 2, eu posso escrever, vamos começar pela mais fácil. Eu posso dizer que essas duas células aqui é 2 elevado a 1, correto? Eu posso escrever que essas 4 células aqui nada mais é do que 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 é 4. E eu posso escrever também que essas células aqui é 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E essa uma célula aqui nada mais é do que 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 não é 1? Beleza, não tô mentindo. Então, olha só o que acontece na mitose. As células, elas se reproduzem em potências de 2. Isso aqui nada mais é do que uma função exponencial, ou seja, elas se reproduzem exponencialmente. Então, matematicamente falando, a gente consegue definir a função exponencial dessa maneira aqui, né? Então, seja A um número real positivo diferente de 1, a função exponencial de base A, que é uma função que vai dos reais até os reais positivos e diferentes de 0, indicada pela notação f de x igual a x, é uma função que possui as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade, quando a gente tem um A elevado a um x1 vezes um A elevado a um x2, a gente repete a base e somos expoentes. Lembraram que a gente tinha visto a aula passada. E a propriedade 2, A elevado a 1 é igual a A. Isso a gente também viu que é uma definição, né? Como uma potência é definida como a multiplicação de fatores iguais,
e quando a gente tem um só fator, a gente não tem uma multiplicação, ela foi definida dessa forma aqui, né? Então vamos agora entender e ver como é que a gente resolve equação exponencial primeiro, antes de entrar em função, certo? Então primeiro vamos entender o que é uma equação exponencial, né? Basicamente é toda equação que apresenta a incógnita no expoente de uma ou mais potência. Então aqui estão os exemplos de equações exponenciais. 6 elevado a x igual a 36, ou seja, a incógnita, né? A incógnita é a letra. Tá no expoente. Meio elevado a 3x igual a 32. Raiz de 4 ao quadrado igual a 16 elevado a x mais 2. 6 elevado a 2x mais 6 elevado a x igual a 2. Isso são equações exponenciais. Mas, professora, como é que a gente resolve isso? Então, vamos ver agora vários exemplos, tá? De como a gente resolve. E entender como que a gente chega a algum resultado, né? Algum valor de x. Então, vamos lá. O primeiro exemplo a ver é esse aqui. 2 elevado a x igual a 16. Primeiro, toda vez que a gente tem uma equação, o objetivo da equação é que a gente encontre o valor do x, né? O famoso encontrar o valor do x. Só que como é que a gente vai encontrar nesse caso se o x agora ele é um expoente? Isso aqui, ó, ele é diferente disso aqui, né? 2x igual a 16, que era o que vocês estavam acostumados. O que fazia aqui? O 2 estava multiplicando, ele simplesmente passa dividindo, né? 16 dividido por 2 dá 8, certo? Não é mais assim. Isso aqui é diferente disso, porque aqui o x está com o número e aqui agora o x é um expoente. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Então, utilizando as potências, né? O objetivo, sempre que a gente tem um x no expoente, é deixar todas as potências numa mesma base. Porque a gente viu na aula passada que as propriedades, todas elas, né? Sempre tinham que a base ser igual. Ou seja, os números aqui de baixo, eles precisavam ser iguais pra gente conseguir fazer todas aquelas propriedades, né? Então, aqui não vai ser diferente. Então, a gente precisa, de alguma forma, deixar esses dois números aqui iguais embaixo. Como é que a gente faz isso? O 16. Que outra maneira que eu posso escrever o 16? Ou seja, numa potência de 2, o 16 é escrito como? Vocês concordam comigo que, olha só, o 16 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Olha só, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2, 16. Quantos 2 a gente utilizou? 4. Então, concordam comigo que o 16 nada mais é do que 2 elevado a 4? Eu posso fazer essa substituição? Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x. Olha só, cheguei a duas potências de mesma base. O que acontece aqui? Eu posso cortar esses dois embaixo e eu vou ficar com x igual a 4. Certo? Pronto, tá aqui o valor do x. E faz sentido, né? Olha só o que a gente tinha antes. A gente tinha isso aqui, né? 2 elevado a x igual a 16. Não vamos pensar isso como uma equação agora. Vamos pensar como uma potência mesmo. Basicamente, a gente quer descobrir que 2 elevado a que número, né? Que vai dar 16. Então, aí vocês vão fazendo, ó. 2 vezes 2 é 4. Tá, então não é 2 aqui. Vamos botar mais um 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bah, não é 3. Vamos botar mais uma. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Pronto. Quantos 2 a gente utilizou? 4. Certo? A gente gosta. X igual a 4. Certo? Esse aqui é bem tranquilinho, hein? Mas essa é a ideia. Então, a gente precisa encontrar o valor do x, mas precisa sempre deixar as potências agora com o mesmo número embaixo. Vamos para o segundo exemplo. Agora, olha só. A gente tem 2 elevado a x igual a 256. O que a gente sabe, visto o exemplo anterior, a gente sabe que a gente precisa transformar esse 256 em uma potência de 2, né? Como é que a gente faz? Meu Deus, 256, né? E ficar colocando o númerozinho 2 e multiplicando até chegar no número é uma opção. Mas a gente pode fatorar ele para chegar no resultado mais fácil. O que é fatorar? Lembram? A gente pega o 256 e faz dividido por 2. Então, 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Quantos 2 aqui a gente utilizou?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2. Isso significa que o 256 a gente pode escrever como 2 elevado a 8, certo? E é verdade, olha só. Vamos jogar na calculadora. 2 elevado a 8, 256, certo? Ó. Então, a gente sabe que 2 elevado a 8 é igual a 2x. Corta os dois embaixo porque eles são iguais, então o x é igual a 8. Tranquilo? Então, agora a gente tem 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Então, vamos com calma, né? A gente sabe que a gente precisa transformar esse 1 sobre 16, né, em uma potência de 2 de alguma forma, né? Então, vamos escrever ele de uma outra forma. Esse 16 aqui, a gente viu no primeiro exemplo que a gente consegue escrever como... A gente consegue escrever esse aqui como 1 sobre 2 elevado a 3, a 4. Sobre 2 elevado a 4, concordam? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu só troquei 16 por 2 elevado a 4. Agora, olhem para isso aqui, ó. Qual das propriedades lá da aula passada vocês conseguem olhar e dizer que a gente pode utilizar? Lembram de uma propriedade que dizia assim, ó, que toda vez que a gente tinha um número elevado a um número negativo, o que a gente tinha que fazer? Tinha que inverter esse valor aqui, né? Então, ficava 1 sobre 2 e elevar os dois na potência. Só que 1 elevado a 4 é 1, né? Olha só, isso aqui não é exatamente isso que tá aqui? Então, significa que a gente pode pegar isso aqui e transformar nisso aqui, porque são coisas iguais. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 4. Tranquilo? Agora, vamos substituir aqui na equação de novo. Ó, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a menos 4. Corta os dois, então x é igual a menos 4. Beleza, olha só. Agora a gente tem 3 elevado a x sobre menos 2 igual a 9. É aquele trabalhinho, né? A gente precisa transformar esse 9 aqui numa potência de 3 agora, né? Então, a gente sabe, esse é tranquilo, né? A gente sabe que 9 nada mais é do que 3 vezes 3, né? Ou seja, 3 elevado a 2. Então, vamos trocar. Então, vai ficar 3 elevado a x menos 2 igual a 3 elevado a 2. Então, ó, agora os dois números aqui de baixo são iguais. Então, a gente vai cortar eles e vai ficar com x menos 2 igual a 2. Como é que resolve essa equação? O 2 que está negativo passa para o outro lado, positivo. Então, x é 4. Certo? Querem tirar a prova real para ver se esse valor é o mesmo? É só substituir aqui, ó. Vou só copiar o que a gente tinha. Né? A gente tinha isso no começo. A gente descobriu que o x é 4. Então, vamos trocar aqui por 4. Então, olha só. 4 menos 2 é 2, né? Então, 3 elevado a 2 é 9. Isso é verdadeiro. Então, tá correto. Então, vamos lá. Agora, a gente tem 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. Então, como é que a gente vai resolver isso? Olha só. Primeiro que a gente sabe que precisa transformar esse númerozão aqui em alguma coisa, em alguma potência de 2, né? Onde a parte de baixo é 2. O 4, vocês sabem, né? É tranquilo de ver que a gente consegue escrever esse 4 como 2 ao quadrado, né? Então, isso aqui nada mais é do que 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Olhem lá nas propriedades de potência. A gente tem alguma coisa quando a gente tem raiz, né? Como é que a gente transforma uma raiz em potência? Lembra? A gente tinha aqui, se a gente tivesse um A, né? Em forma de raiz. Assim, como é que ficava? Quem estava escondido vai pro sol e quem estava no sol vai pra sombra. Lembra? Então, é o que a gente vai poder fazer aqui, ó. Então, isso aqui nada mais é do que quem tá escondido vai pro sol e quem tava no sol vai pra sombra. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 2 terços. Agora, vamos substituir aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2 terços.
Os números de baixo são iguais, então x é igual a 2 terços. De novo, estão vendo a importância de entender as propriedades certinho? Vamos para mais uma. Vamos lá. 10 elevado a 2x igual a 1000 agora. Então, a gente sabe que a gente precisa transformar esse 1000 em alguma potência de 10, né? Então, como é que a gente faz? Vamos fatorar o 1000 por 10 e ver onde a gente chega. Então, 1000 dividido por 10 vai dar 100. 100 dividido por 10, 10. E 10 dividido por 10, 1. Então, quantos 10 a gente utilizou? 3. Então, 1000 nada mais é do que 10 elevado a 3. Isso aqui igual a 10 elevado a 2x. Pronto, os números de baixo são iguais, agora a gente fica com 2x igual a 3. O 2 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, o x nada mais é do que 3 dividido por 2, 3 sobre 2, né? Tranquilo? Agora vamos para a última e ela é um pouquinho mais elaborada, tá? Então, olha só, a gente tem 10 elevado a x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 10 elevado a 1. Então, a parte de baixo a gente já tem igual, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui é resolver a parte de cima. X ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 1. Como é que a gente resolvia isso? Isso não é uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau? Sim, né? Então, como é que a gente resolve? Por meio de Bhaskara. Mas antes, vamos pegar esse 1 e vamos colocar para dentro, porque para resolver a equação, isso precisa ser igualado a zero, né? Então, vai ficar menos 2 menos 1 igual a zero. Isso aqui nada mais é do que x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Menos 2 com menos 1 dá menos 3, né? Beleza. Eu vou resolver aqui com vocês de uma maneira um pouquinho diferente, mas vocês podem fazer Bhaskara e vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Eu só vou ensinar vocês um outro jeitinho. Então, olha só. Primeiro aqui, básico, vamos separar nos coeficientes. Então, a gente sabe que o A aqui é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3, certo? Beleza. Existe uma maneira da gente encontrar os valores de x que chamado soma e produto. Por que soma e produto? Porque basicamente a gente precisa encontrar dois valores que somados deem menos b dividido por a e a multiplicação dos mesmos números que deem c sobre o a, tá? Mas olha só, o a aqui é 1 nesse caso, e qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então aqui a gente pode tirar essa parte de baixo. Eu vou deixar para vocês anotarem, mas eu vou botar aqui do lado. Então aqui a gente só precisa encontrar o número que dê menos b e o número que dê c. A gente sabe que nosso b é menos 2, então olha só, a gente precisa encontrar uma soma que dê menos 2 e a multiplicação que dê menos 3, certo? Esse menos com menos 2 aqui, nada mais é do que o mais 2, né? Então, ótimo. Agora a gente precisa encontrar dois números somados que dão 2 e os mesmos números multiplicados que deem menos 3. Então, vocês vão por tentativa, né? Mas olha só, os números são 3 e menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 menos 1, 2. Então, nesse caso aqui, o x1 é 3 e o x2 é menos 1. Beleza? Se vocês fizerem a fórmula de Bhaskara, vocês vão chegar nesses mesmos valores de x, certo? E pronto, era o que a gente queria resolver, né? Os dois valores de x estão aqui. Então, tá resolvido também. É complicado, mas não é tanto, né? Porque vocês já passaram dessa fase e vocês sabem fazer. Tranquilo, gente? Então é isso. Eu trouxe bastante exemplo. Revejam de novo, né? Eu sei que é um pouco complicado, mas a ideia é essa, para resolver equações exponenciais. É a gente sempre deixar os valores de baixo, né? Da base, iguais, para conseguir operar só os expoentes. E daí, para isso, vocês utilizam as propriedades que eu mostrei na aula passada, né? Então, olhem o vídeo de novo, entendam bem como é que funciona cada uma delas, tá? Vocês vão precisar. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre
função exponencial mesmo, então a gente vai ver alguns probleminhas que utilizam esse tipo de resolução e ver como é que funciona o gráfico, tá? Mas antes vocês precisam entender muito bem como é que resolve, tá? Então é isso, até a próxima!